Hoje nós vamos iniciar então uma nova revista. O tema dessa revista é Falsas Expectativas no Casamento. Essa revista é baseada em 2 livros, se os irmãos tiverem interesse depois de lê-los. Um se chama O que Você Esperava, de Paul Tripp, e Casamento Temporário, de John Piper. Esses livros são publicados pela editora Cultura Cristã, que é da nossa igreja. E como é uma aula introdutória, nós vamos tratar desse primeiro tema da lição, que é o problema das expectativas. Então, eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, o livro dos princípios, isso significa Gênesis, no capítulo 2. Gênesis 2, nós vamos ler do verso 18 ao verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe na exposição da sua palavra, no estudo da lição nessa manhã. Senhor Deus, graças te damos pelo dia, por o Senhor nos trazer até este lugar, para reunidos com os nossos irmãos, poder celebrar a morte e ressurreição de Cristo, nesse dia tão especial para nós. Queremos, Senhor, pedir que o seu Santo Espírito venha trazer iluminação a cada irmão aqui presente, e aqueles também que vão assistir essa aula, Deus, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor nos ajude a compreender a respeito desse tema tão precioso que é para o Senhor e também para o seu povo, o jeito correto, a maneira correta, Deus, de compreender a respeito do casamento. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude e que o Senhor venha nos abençoar durante o momento que passaremos aqui. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Problemas das expectativas. Se você perguntasse para alguém de fora do contexto da igreja, o que as pessoas falariam a respeito o que é o casamento, ou daqueles que não estão casadas, mas que têm esse objetivo de se casarem, o que elas responderiam a respeito desse tema? Ou se você perguntasse até mesmo para os irmãos, ou para as pessoas que congregam numa mesma igreja, o que elas falariam, o que é o casamento? Isso dependeria para quem você estaria perguntando. Se esse tema, casamento, de que forma as pessoas responderiam, então,
de acordo com que elas viveram, com quem elas conviveram, ou, dependendo da idade, o que elas pretendem com o casamento. Há muito tempo atrás, eu acho que já disse isso, não vou dizer qual igreja, mas teve um momento em que, quando tem comemoração, celebração no Dia das Mães, Dia dos Pais, as pessoas fazem algum tipo de uma brincadeira, né, com as crianças, com os jovens. E uma dessas formas de comemoração, celebração, foi colocado um quadro na entrada ali da igreja, e tinha uma pergunta: o que mais você ouve da sua mãe? Porque era a comemoração do Dia das Mães. O que você mais ouve da sua mãe? E eram para crianças. E tinha lá: vai lavar louça, né? Vai arrumar sua cama. E uma delas chamou minha atenção, eu acho que chamou de muitas pessoas, que é: quando você crescer, adivinha o que a mãe falou para a filha? Era uma filha, sobre o casamento. Alguém chuta aí? Não? Exatamente isso. Case com um homem, mais ou menos, com dinheiro. Case com um homem rico. Eu disse aqui, fora da igreja você ouve muito isso, né? E dentro da igreja você ouve também isso? A gente dá risada para não chorar, né? Mas é triste, né? Saber que existem pessoas assim. Por mais que seja num tom de brincadeira, que era o caso, mas será mesmo que é brincadeira? As pessoas têm colocado, então, as coisas relacionadas ao casamento, beleza estética, condições financeiras, o que essa pessoa, no caso era em relação, falando de do sexo feminino, mas o contrário também, coisas estéticas, seguranças que a pessoa pode dar. Mas o que a Bíblia diz a respeito do casamento? Já que somos cristãos e temos uma cosmovisão cristã e tivemos a oportunidade de estudar vários temas na revista passada sobre as filosofias que o mundo propõe a respeito dos problemas da humanidade, e dentre aquelas que se encaixam perfeitamente aqui no nosso tema, sobre o humanismo secular, o racionalismo e a tentativa de tentar resolver o problema do mal, que ninguém nega que ele existe, até mesmo pessoas do mundo lá fora. Existem conflitos, existem problemas, existe o problema da doença, existem problemas emocionais, existem várias dificuldades. O que o mundo propõe para responder em relação a todas as dificuldades que nós encontramos, agora, especificamente em relação ao casamento. O que a Bíblia tem a dizer, então, em relação a esse tema que é precioso, que às vezes para muitas pessoas é delicado, incomoda, e aqueles que estão pretendendo se casar, as dúvidas, o que eu devo fazer, e aqueles que querem entrar num novo casamento, que já foram casadas e têm essa intenção, qual a maneira correta? Lógico, nós não vamos falar sobre tudo isso hoje, mas durante a exposição de toda essa revista, isso vai ser, sobre tudo isso vai ser comentado. Então, convido os irmãos a acompanhar esse texto que nós lemos, a exposição dele, na medida que nós fomos falando a respeito desse tema. Se o irmão tiver alguma colocação, alguma pergunta, pode me interromper sem problema nenhum. Aqui nós estamos diante de um texto do livro de Gênesis, o livro dos princípios. Moisés escreveu esse livro, ele está diante da entrada da terra prometida, lembrando que os hebreus tinham saído do Egito, ficaram 400 anos lá,
e depois mais 40 anos no deserto, agora eles vão entrar na terra prometida, Canaã. Lembrando que eles passaram então 400 anos no Egito, um povo que não tinha nenhuma noção em relação a quem Deus era, o único Deus verdadeiro. Eles adoravam outros deuses, tinham uma outra maneira de viver. Então, coisas relacionadas a casamento, relacionamentos, eram diferentes daqueles que o povo tinha recebido de Moisés. E também o povo permaneceu 40 anos no deserto. Então, quando nós lemos esse texto, nós temos que lembrar que estamos aqui diante de um texto que o povo ouviu de Moisés, e Moisés havia recebido de Deus todos esses ensinamentos a respeito da criação, a respeito de coisas, como as coisas foram criadas, formadas, formação do homem, a formação da mulher. Agora o povo está recebendo aquilo, porque eles vão entrar numa terra onde lá é totalmente diferente a forma que as pessoas vivem. Havia lá bestialismo, que é relacionamento de homem com animais. Havia lá relações homossexuais. Então, Moisés ele vai tratar como as coisas foram criadas, o que era o homem, o que era a mulher, as funções de cada um, e qual o significado, então, do casamento, que ele vai tratar aqui também a respeito disso. Então, por que é importante nós contextualizarmos isso? Porque eles vão entrar num lugar e as pessoas vão estar juntas ali. Eles vão conquistar aquela terra. Eles vão se relacionar também com aquelas pessoas. Eles se relacionaram com os egípcios. Tiveram outros tipos de ensinamentos. Agora Moisés está resgatando, então, o sentido correto, então, de diversos temas, inclusive esse. Então é importante, quando nós lemos Gênesis, nós temos que lembrar, imagine você, à margem do Rio Jordão, na entrada de Jericó, para conquistar a terra prometida. Você está ouvindo de Moisés, você no meio do povo, você aprendeu diversas coisas no mundo, relacionado a casamento, relacionamentos. Eles aprenderam com seus pais, seus avós, coisas que eles aprenderam lá no Egito, mas eles não tinham ainda um ensinamento relacionado à Bíblia, ao Gênesis aqui, aos princípios de todas as coisas. Você está no meio ali, agora você está ouvindo, você está vendo, nossa, então é isso o significado das coisas? Eu vou ter que entrar lá na terra, eu já estou sabendo que lá acontece tantas coisas, mas isso é errado. O que a Bíblia então tem a dizer? Então, o povo está ali, prestes a entrar na terra prometida, está compreendendo algumas coisas relacionadas a diversos temas, inclusive o casamento. Agora, quando nós lemos aqui a formação da mulher, é nesse contexto, então, que o homem vai compreender o que é o casamento. Lembrando, os 2 primeiros capítulos falam a respeito da criação de todas as coisas, do homem e da mulher. E no capítulo 3 em diante, a queda do homem, a entrada do pecado. Então, homem e mulher, e a criação foi afetada por causa da queda, por causa do pecado. Mas antes da queda, nós vemos a criação aqui. E Deus, Ele criou um dia após outro dia, houve tarde e manhã, primeiro, segundo, terceiro. E quando Ele vai criar o homem, Ele cria do pó da terra. Então, Ele forma o homem conforme a sua imagem e semelhança, e dá autoridade ao homem de dar nome aos animais. Aqui no verso 19 diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. Então, talvez quando crianças tentamos imaginar, né, o homem com um laço, e no cavalo, e perseguindo os animais, e capturando e dando nome, observando. Não, Deus trouxe os animais até Adão, e ali Adão foi então fazendo essa taxicologia, né, que a gente chamamos de dar nome às coisas, aos animais. Da mesma forma lá, né, abrindo um parênteses, de Noé, né,
Às vezes você viu pregação que Noé saiu à busca e trazendo os animais a laço. Não, Deus mandou os animais para a arca. Noé só abriu a tampa da arca lá e eles entraram. Então, Deus dá autoridade ao homem de dar nome aos animais. Porque quando aqui a Bíblia fala sobre como ele lhe chamaria, uma pessoa quando dá nome a outra, ela tem autoridade. Então Deus deu autoridade ao homem de dar nome a todos aqueles seres, a todos aqueles animais. E antes disso, no verso 18, Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Às vezes, nós olhamos para esse versículo também e tentamos imaginar que o homem estava lá à beira de um riacho e vendo os animais, cada um com o seu par. Ele estava triste porque ele olhava para a sua vida. Você viu a pregação assim? Olhava para a sua vida e não tinha alguém igual a ele. Então ele estava muito triste. E Deus então ficou com dó de Adão e puxa, eu vou fazer um par para Adão, porque ele está muito triste assistindo só, O texto diz aqui: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas o que o versículo aqui nos ensina é que o objetivo de Deus era o casamento. Então não era bom que o homem estivesse sozinho. Quando nós fomos ler até o final desse texto, você percebe isso, que quem criou o casamento, quem instituiu o casamento, não foi a cultura, não foi o governo, não foram as pessoas, mas foi o próprio Deus. Por isso que nós entendemos o significado quando você ouve: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. O que significa? Aquilo que Deus criou, o homem nenhum pode destruir. O homem não tem autoridade de desconstruir isso. É isso o que significa. Nós vamos chegar lá. Então, quando Deus fala que o homem não é bom que ele esteja só, é porque ele precisa, então, ter alguém para construir o casamento. Por quê? É bom nós adiantarmos já isso, porque há pessoas que não têm, nem todas, apesar que a maioria das pessoas se casam, nem todas irão casar. Tem o dom do celibato, que todos nós conhecemos. Então, o problema não é estar só, não é estar solitário, porque se você não entender, eu já adianto, que Cristo te completa, e você não precisa de mais nada, nem uma pessoa, nem coisas, você vai entender que não é o casamento que vai te completar. Então, o objetivo aqui, a completude desse verso em relação a que o homem não seja só, não é que o homem vai ser mais satisfeito e feliz, mas é que ele vai cumprir os propósitos de Deus. Os irmãos devem se lembrar, a primeira pergunta do breve catecismo, qual é? Qual o fim principal do homem? E qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, se alegrar nele para sempre. Então, o nosso objetivo como cristãos transformados, genuinamente, nós temos que glorificar a Deus e satisfazer nós mesmos nele. A nossa satisfação está em Deus, especificamente em Cristo, como o apóstolo Paulo nos ensina sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Então não é o casamento que vai te completar. Se Cristo não te completar, se Cristo não me completar, eu não posso achar que o casamento vai, porque as expectativas do casamento, nós vamos tratar sobre isso, às vezes elas podem ser falsas se você pensar igualmente como o mundo pensa. Mas se nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que às vezes nós temos falsas expectativas relacionadas ao casamento. O verso 18 então fala: eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou a palavra aqui significa também ajudadora. Então Deus cria a mulher como um auxílio para Adão, ou seja,
para honrar a sua vocação. E essa palavra significa, então, ou auxiliar ou ajudar o homem. Então, o homem foi criado primeiro com a mulher para ajudar ao homem, e não vice-versa. Não sei se você já parou para pensar, por que Deus não criou o homem e a mulher ao mesmo tempo? Ele poderia ter feito isso. Ele tinha poder para isso. Mas não, ele criou o homem primeiro, e depois do homem ele fez a mulher. É interessante isso, se você parar para pensar. E é por meio desse texto que o apóstolo Paulo vai ensinar a Timóteo, aos Efésios, e Pedro também, lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 1 a 7, ele vai usar esse texto para falar a respeito da função do homem e da mulher, sobre quem tem autoridade. E ele usa esse texto aqui, o apóstolo Paulo, para dizer que Deus criou primeiro o homem, e é por isso essa ordem da criação, Deus deu ao homem a autoridade. Perceba, o homem não conquista a autoridade, a mulher não conquista a autoridade. Deus dá autoridade, por causa da ordem da criação. Mas você deve pensar, então o homem ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas nós devemos deixar bem claro que nós estamos falando do homem cristão, da mulher cristã, e esse homem cristão e essa mulher cristã vai olhar para a palavra de Deus, vai identificar o ensino correto do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser esposo, do que é ser esposa, e agir no casamento e refletir a glória de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo usa. Assim como Cristo amou a sua igreja, assim o homem ama a sua mulher, e assim como a igreja se submete a Cristo, assim a mulher deve submeter à igreja, a mulher deve submeter ao marido. Perceba, é a ordem da criação, que por isso que é importante, meus irmãos. Às vezes as pessoas perguntam, eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo? Se a pessoa perguntar para mim, comece com Gênesis. Por que deve começar com Gênesis? Porque do capítulo 1 ao capítulo 11, vai definir tudo que está à frente, a criação, a queda, a maneira que com o povo de Deus foi levado ao Egito para viver 400 anos, o objetivo de tudo isso, a promessa de Cristo aqui, já no capítulo 3. Então você precisa compreender o início, o princípio, as coisas, para não ter ideias equivocadas relacionadas a qualquer coisa que você possa imaginar, inclusive o casamento. Porque é esse texto que o apóstolo Paulo vai usar, Pedro vai usar, para falar a respeito do relacionamento entre o homem e a mulher no casamento. Então aqui o verso 18 diz, eu vou fazer uma auxiliadora, uma ajudadora, que lhe seja idônea. A palavra idônea, ou adequada, no significado da palavra hebraica, significa igual e adequada. A palavra idônea significa isso, igual e adequada. O homem e a mulher são iguais, exatamente iguais, porém diferem em sua sexualidade. No mundo de hoje precisamos ressaltar isso. Deus criou homem e mulher, e nenhum tipo de outro tipo de gênero que não sejam esses. Eles diferem na sua sexualidade, mas são iguais como portadores da imagem de Deus. Possuem funções diferentes, mas a sua posição perante Deus, ela é exatamente igual. Homem e mulher são exatamente iguais perante Deus. Por isso que Deus diz, eu vou fazer uma auxiliadora, uma ajudadora para esse homem que criei, e ela vai ser idônea, adequada e igual, exatamente igual ao homem. Então no verso 19 que nós acabamos de ler, o homem dá nome a todos os animais que Deus trouxe até ele, e no verso 20 diz, deu nome ao homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, e no final diz, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ele observou isso, ele viu os animais, ele viu que tinha um par, mas quando ele olhava para ele via que só existia ele, o tipo. Havia semelhanças com os animais comiam,
bebiam, ele também, mas ele não via essa auxiliadora, uma pessoa igual a ele. E Deus então ele fez Adão, verso 21, cair em pesado sono, ou seja, Adão ele não teve nenhuma palpite para Deus. Olha, eu quero. Primeiro que ele não tinha nenhuma outra pessoa para ele fazer a comparação. Isso é interessante também. Talvez ele via em alguns animais alguma coisa semelhante a ele. Então ele imaginava alguma coisa. Mas não, ele só percebeu que não tinha ninguém que fosse igual a ele. Que não, e Deus ele faz Adão entrar num sono profundo e toma uma das suas costelas e fecha o lugar com carne, que diz o verso 21. E o verso 22, ele diz: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Aqui existem diversos, se você pesquisar, o que quer dizer isso? Por que Deus pegou costela e não pegou um dedo, uma parte da perna para fazer, mas pegou uma costela? E nós não podemos chegar a uma conclusão final. Existem várias pessoas que tentam formar um poema, né? O Matthew Henry, que é um comentarista da Bíblia, ele diz a respeito dessa forma que a mulher foi criada. Detalhe, uma forma poética dele tentar encontrar nesse versículo, o que nós não podemos chegar à conclusão, mas que é interessante, em que ele diz: a mulher não é feita da sua cabeça para que fique acima dele, tampouco de seus pés para que ele pise nela, mas de seu lado para que ela seja igual a ele, sob seu braço para ser protegida. E é próxima ao seu coração para ser amada. É bonito, né? Não fez a cabeça para não ficar acima, já que o homem é autoridade, não fez do pé para que o homem não pise, mas fez do lado, da costela, né? É bonito, mas antes não podemos chegar a essa conclusão. Mas o fato é que Deus tomou da costela de Adão e criou a mulher. Até agora, não sei se você percebeu, não tem Eva aparecendo em lugar nenhum na Bíblia aqui, né? A gente vai entender o porquê. De mulher, varoa, Eva vai aparecer lá no final do capítulo 3, no verso 20, em que fala que ela vai ser mãe, então, de todos os seres humanos. Mas até aqui, Deus está criando a mulher. Lembrando aqui que Adão vem da palavra, a mesma palavra de solo, de terra, personificado, o dam, né, de Adão. E a costela que o Senhor Deus então tomara, transformou numa mulher e lhe a trouxe. Ele chegou até o homem e mostrou então a sua a mulher. E o homem então, Adão, no verso 23, de uma forma poética também, ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. A palavra varoa é derivada da palavra varão, que significa ish, no hebraico, e isha, a mulher. Perceba, Adão, ele viu que ela realmente era igual a ele, apesar de ter a sua sexualidade diferente da dele, por ser uma mulher. Adão vê nela a sua auxiliadora, ela vê nela a sua varoa, porque vê que ela é exatamente igual. É como se existe a palavra menino e menina, então existe o ish e ish. Ele só trocou essa última letra, ou acrescentou essa última letra, a letra A, para dizer: ele é exatamente igual a mim. Não existe diferença nenhuma. E ela foi feita dos meus ossos, da minha carne. Ela vai se chamar então varoa. E então aqui vem o versículo
que Moisés está falando ao seu povo ali na entrada da terra prometida, dizendo: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O propósito para a maioria, para muitos, é o casamento, e o homem deve então deixar a sua casa e unir-se à sua esposa, à sua mulher. Perceba, o homem ou a mulher não deve deixar a sua casa e se ajuntar e ver se vai dar certo ou não, e depois de algum tempo ele vai se tornar esposa, mas ele vai deixar a sua casa e vai se unir à sua mulher. Por que é importante nós ressaltarmos isso? Porque hoje existem, graças a Deus que ainda isso não entrou na igreja, apesar de muitos quererem e terem essa intenção no seu coração de conhecer primeiro, né, de morar junto, mas não, você vai deixar e morar com a sua esposa já. Isso é importante nós comentarmos. Como cristãos que somos genuínos, o nosso objetivo em primeiro lugar é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. As intenções do nosso coração em relação a casamento, trabalho, ter filhos ou não, elas são debaixo desse primeiro propósito nosso, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Somos cristãos e tentamos agradar a Deus, apesar de sermos pecadores, nós somos aqui para glorificar a Deus. E esse versículo 24, então, deixa muito claro a respeito do casamento, que ele veio antes da religião. Até então não havia religião. O significado da palavra religião é ligar. Isso significa a palavra religião, é religar. E o casamento ele veio antes da religião. Ele veio antes da igreja dizer a respeito do casamento, ou do Estado dizer o que é o casamento. Então, quem define o que é o casamento não é o Estado, não são as leis, não é a própria igreja, mas a Bíblia. Por que nós temos que enfatizar isso? Porque nós sabemos, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana acredita que o casamento é um sacramento. Elas dizem isso. O Estado define, então, o casamento de outras formas. Mas o que nós aprendemos aqui é que quem define, quem instituiu o casamento, até mesmo antes da religião, foi o próprio Deus. Foi Ele que instituiu o casamento. E o verso 25, ele encerra esse trecho, então, dizendo: ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui, então, eles se viam e não tinha vergonha. E a vergonha, quando a Bíblia diz, se relaciona a pecado, a nudez, que é o caso, e por aí vai. Então, em relação aos problemas das expectativas, por que nós lemos esse texto e tivemos a oportunidade de tentar expor esse texto? Porque ele vai ser a base para aqueles que querem constituir um casamento, querem se casar e têm essa intenção de se casar. Essa é a base para você compreender tudo aquilo que vai vir após, inclusive em relação à autoridade do homem sobre a sua esposa, lá quando o apóstolo Paulo vai tratar a respeito disso, sobre Pedro, quando ele vai falar a respeito disso, porque no mundo carregado de ideias, filosofias e ideologias que falam a respeito sobre machismo, feminismo e por aí vai, se você não compreender e se você não depositar sua confiança e total confiança na palavra de Deus e compreender que ela nos ensina a respeito correto do casamento, você vai olhar, quando está prestes a casar, a coisas que não estão na Bíblia. Beleza, dinheiro, poder, solução para os seus problemas, satisfação, felicidade no casamento. E essas expectativas, como é possível então evitar esses problemas? Como nós vamos escapar desses conflitos? A resposta é: nós não vamos conseguir escapar dos conflitos no casamento,
Em primeiro lugar, porque são dois pecadores. Até então, o casamento aqui foi definido antes da religião. Quando o pecado entra, a religião então é constituída para religar o homem a Deus. E a partir do capítulo 3, nós vamos ver a queda do homem, da mulher, o que o pecado, quando entrou no mundo, o que ele causou. Então, quando nós entendemos a ordem da criação, a forma que Deus criou, não foi sem propósito nenhum. Ele criou da maneira que Ele ordenou e Ele fez com um objetivo final. Nós entendemos no capítulo 3 que o homem caiu, e isso estava nos propósitos de Deus, apesar dele não ser o autor do mal. A promessa de Cristo está no capítulo 3, se você ler, a respeito da descendência da mulher, que feriria a cabeça da serpente, que é Satanás. Estava nos propósitos de Deus. E quando nós entendemos a respeito das expectativas do casamento, que nós somos pecadores e vamos casar com uma pessoa que também é pecadora, nós devemos, isso nós teremos outras lições que falarão a respeito disso, que como nós vamos escolher o cônjuge, o futuro cônjuge, de que forma você vai observar e vai chegar à conclusão que aquela pessoa você é com quem você vai se casar. Porque quando você é muito jovem, aqueles que se casaram muito jovens, vão tentar, para justificar os seus erros, que é muito jovem, não é verdade? Que eu era uma pessoa muito jovem, não compreendia muito a respeito das coisas do mundo, então eu acabei casando com essa pessoa, falando a cristãos, ou pessoas que são cristãs nominais, que tiveram ensinamentos a respeito do que é um casamento, o que é o pecado, qual o significado das coisas. As pessoas vão justificar dizendo: eu era muito jovem, então eu não soube escolher, eu era perdido e por aí vai. Isso dizendo a cristãos. A pergunta é: como que essas pessoas escolheram os seus casamentos? E de que forma você que tem filhos e filhas e estão prestes a se casarem, como você aconselha cada um deles? Ou você aconselha da mesma forma que o mundo aconselha? Como eu disse aqui, da forma lá, que naquela brincadeira, dizendo, tenha segurança, veja segurança quando você for se casar, no caso financeira. A gente quer esperar, isso nós aprendemos lá no pragmatismo, que nós vemos as pessoas fazerem no mundo aí fora e dando certo, mesmo que isso seja errado, não seja verdadeiro, isso o cristão não é, por isso o cristão não é pragmático. Ele observa casamentos, relacionamentos aí fora, que entre aspas deram certo, e querem também implantar na sua família, ou com a sua própria vida, incentivando esses casamentos. Mas o que a Bíblia diz, o que a Bíblia é a verdade. Você e eu devemos seguir a Bíblia. Se você tem filhos e filhas que pretendem se casar, aconselhe a cada um deles a olhar para a Bíblia. Talvez não olhar para o mundo lá fora, não olhar para o mundo lá fora, e olhar para o seu próprio exemplo de vida e falar que talvez você não fez a escolha de acordo com a palavra de Deus, e que seus filhos ou suas filhas não devem fazer. Assim como o apóstolo Paulo diz para as mulheres ensinarem as mais novas a como tratar os seus maridos, a como ser boas esposas, é isso que nós devemos fazer na igreja de hoje. E os homens da mesma forma, a falar a respeito do que é ter autoridade, e não essa autoridade, talvez, que o mundo prega, totalmente distorcida, dando às outras pessoas, delegando às outras pessoas essa autoridade, que a Bíblia não nos ensina isso. Então, essa falsa expectativa em relação ao casamento, muitas vezes, é que nós vamos encontrar felicidade, como eu disse aqui, segurança, mas a verdade é que você vai se casar com um pecador como você é também. Mas esse pecador é um pecador que foi salvo, regenerado e que reconhece que é pecador e sabe para onde ele está caminhando. Porque pecador todo mundo é, não é verdade? Mas há pessoas que
que compreendem o Evangelho, que sabem qual é o seu papel no casamento, que foi instituído por Deus, sabe qual é o seu papel no mundo e para qual fim ele foi feito e criado. Então, quando nós lemos Gênesis aqui, nós compreendemos que quando nós olhamos apenas nesses versículos, como você vai escolher? Às vezes nós queremos que Deus, através de sonhos, visões, ou através de uma pessoa, de um aconselhamento, diga, ó, essa pessoa aí, ó, é batuta, vai. Mas o que nós aprendemos na Bíblia são os princípios, são os ensinamentos que Deus nos deixou, através de homens inspirados pelo Espírito Santo, a nos ensinar como nós devemos escolher. Qual o intuito do seu coração quando você pretende se casar? Então, como eu estava dizendo, às vezes nós colocamos a justificativa dos nossos erros no casamento na idade, que eu era uma pessoa muito jovem, ou que eu não conhecia muito bem a pessoa, então a pessoa se transformou totalmente. Mas a pergunta é, essa pessoa você buscou conhecer pelos frutos, se essa era mesmo cristã verdadeiramente? Se realmente ela é uma pessoa convertida? Ou simplesmente era um frequentador de igreja e por aí vai? Porque quando nós falamos cristãs, é uma maneira muito geral de dizer. Mas você conhecer a pessoa, isso nós vamos ter um tema a respeito disso. Mas, às vezes, nosso coração começa a ficar apertado, porque nós sabemos que erramos, aqueles que falharam. Mas qual a solução para mim, então, já que o casamento não pode ser destituído de qualquer forma, a não ser as exceções que o próprio Jesus nos colocou lá nos Evangelhos, o apóstolo Paulo nos ensina também. O que é correto, então, diante da minha situação relacionada ao casamento, aqueles que já se casaram, se divorciaram, ou aqueles que ficaram viúvos ou viúvas, de que forma eu devo agir? A primeira resposta que nós podemos dar é em relação àqueles que eram verdadeiramente cristãos e se casaram com descrentes e que nutriram expectativas achando que depois do casamento essa pessoa se tornaria crente. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas isso é tentar a Deus, atribuindo a Deus uma coisa que Ele não prometeu. Ele diz, não se una, quando ele disse lá na entrada de Canaã, com os povos daquela nação. Ele ordenou o povo, não se una. Então, pensando, uma pessoa crente que se casou com outra pessoa descrente, primeiro, não é garantia que Deus vai converter aquela pessoa. Mas é garantia que o apóstolo Paulo nos ensina é que aquele que é descrente ou que se converteu depois do casamento e casou com aquele descrente e aquele não se converteu, é que um santifica o outro. Isso é uma verdade. Mas a promessa de salvação não é verdade. E isso é tentar a Deus. É dizer, eu vou me casar e no fim eu vou ensinar, vou levar essa pessoa para a igreja e essa pessoa vai se converter. Nós não temos esse controle. Nós devemos pregar o evangelho como para qualquer pessoa, mas isso nós não temos, esse controle. Por isso nós devemos ter o cuidado na escolha, é procurar conhecer essa pessoa no sentido bíblico. Então, a expectativa em relação ao casamento, em relação a uma pessoa que é crente e quer casar com um descrente. Pode haver uma outra situação, uma pessoa que se casou, isso tem os ensinamentos de Paulo, um casal casou e depois um deles veio se converter e um se converteu, como eu disse aqui, um santifica o outro, mas divórcio não. Pode acontecer, você que frequentava a igreja, achava que era cristão, genuíno, casou-se com uma pessoa descrente, que você achou que, por mais que ele acreditasse em Deus, né, de uma forma geral, só que você entrou no casamento, e lá no casamento você descobriu que você também não era crente, mas você se converteu.
Você creu no Evangelho, Jesus transformou a sua vida e você está casado com essa pessoa. Você deve santificar a vida do seu cônjuge. Perceba, você deve evitar o máximo, então, de tentar ter expectativas relacionadas ao casamento com visões mundanas. Mundanas, não necessariamente aqueles pecados mais gritantes, mas com visões bíblicas, visões da palavra de Deus, ensinando os seus filhos, as suas filhas, a como enxergar o casamento, ou no seu próprio casamento, mostrar que qual o propósito dele, que são dois pecadores que estão a caminho da Nova Jerusalém, um santificando o outro, glorificando a Deus, independente se tem boas condições financeiras ou não. Primeiro, nós temos que entender que os relacionamentos são difíceis em relação a expectativas bíblicas e realistas. O relacionamento são um meio e não um fim. Quando nós vemos o apóstolo Paulo tratar a respeito do casamento, ele sempre coloca a relação entre Cristo e a igreja. Como que Cristo se relaciona com a igreja? E como que os cônjuges se relacionam entre si? Agora, como você vai ensinar isso àqueles que pretendem ou têm essa intenção, eu espero que não, em casar-se com um descrente? Como esse descrente vai compreender? Se é uma esposa, como que ela vai compreender, como que ela deve se submeter ao marido, como a Bíblia diz? E se for o marido, se é uma menina que quer se casar com um descrente, como que ela vai ter esse marido como sacerdote do lar? Veja a situação, quão difícil é quando você compreende o casamento de acordo com a palavra de Deus. E se você não vive conforme esse ensinamento, nós vamos ter problemas terríveis e consequências terríveis. E nós não queremos ter essas consequências terríveis para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, sobrinhas, para as nossas pessoas que nós amamos. Nós não queremos isso. Então nós devemos orar, aconselhar. Por isso o apóstolo Paulo diz: ensine as mulheres, ensine as mais jovens a como serem esposas, os maridos a como tratarem as suas esposas. E nós temos que compreender que o aspecto que o autor coloca aqui, mais perigoso de nossos relacionamentos, não é a nossa fraqueza, mas a nossa ilusão de forças, capacidade para lidar com a situação sozinho. Como o fogo prova, purifica e por fim torna mais valioso o ouro, a confusão e as dificuldades provam o casamento, levando-o à maturidade e força. Nós temos que entender também que as pessoas casadas, crentes casados, ou pessoas que uma das partes, pelo menos é crente, tem que compreender qual o papel da graça, inclusive no casamento. E um dos maiores empecilhos em nossos relacionamentos é a cegueira espiritual. Ela fecha os nossos olhos para os nossos pecados e para as maneiras como Deus protege a nós e aos que estão ao nosso redor. E o efeito prático dessa cegueira é a maneira tendenciosa como avaliamos nosso casamento, mirando os pecados, fraquezas, fracassos, em vez do bem que Deus está operando. Se procurarmos pela ação de Deus em nossos relacionamentos, sempre encontraremos coisas pelas quais podemos agradecer. Nós temos que entender também que a Escritura, ela sempre vai falar sobre uma esperança, uma graça para aqueles que erraram, para aqueles que falharam, para aqueles que estão arrependidos. Existe graça, existe perdão para aqueles que falharam. Se você compreende e chega à conclusão que você errou em relação ao que a Escritura Sagrada ensina a respeito do casamento e deixou de lado os ensinos da palavra de Deus, se você falhou, arrependa-se e você vai receber o perdão de Deus. A graça de Deus
ela superabunda em relação ao pecado que abundou, como diz o apóstolo Paulo. O que significa que você, quanto mais pecar, mais Deus vai perdoar. O que significa que, mesmo que você peque aquilo que você acha que é o mais terrível de todos os pecados, nenhum tipo de pecado é maior do que a graça de Deus, se você se arrepender verdadeiramente. E Deus vai te abençoar, Deus vai me abençoar. Nós estamos tratando de um assunto a respeito do casamento, mas existem diversos outros assuntos, diversas outras decisões nossas equivocadas e pecaminosas que tomamos e fazemos, e que se estivermos conscientes de que estamos arrependidos e que falhamos, Deus, Ele vai nos perdoar. Nós temos que entender o tamanho terrível e consequências terríveis em relação ao pecado, mas nós temos que entender que a graça, ela é muito maior. O perdão de Deus, ele é muito maior do que qualquer tipo de pecado. E isso deveria trazer ao nosso coração descanso para aqueles que sabem que erraram e não viver mais presos ao passado, presos a situações, presos a coisas que feriram, ou aqueles que feriram outras pessoas relacionadas ao casamento. Mas se você tem convicção de quem Cristo é e que Ele morreu para todo tipo de pecado, você encontra descanso nele. Isso deveria alegrar o seu coração, deveria alegrar o meu coração, trazer paz ao seu e ao meu coração, e não viver ansioso mais, não viver preso mais ao passado das coisas que aconteceram, ou que estão acontecendo, ou das coisas que vão acontecer. E eu gostaria de encerrar então, meus irmãos, falar a respeito disso, a esperança oferecida pela Escritura, que o autor nos coloca. Algumas vezes pensaremos não estar à altura do árduo trabalho que o casamento exige. São dois pecadores a caminho da Nova Jerusalém. Como a nossa esperança tem base na pessoa e obra de Jesus Cristo, nada melhor do que olhar para a cruz. Em sua vida, morte e ressurreição, Jesus nos concede a reconciliação, primeiro com Deus e depois entre nós. A reconciliação com Deus é a base para a forma como nos reconciliamos uns com os outros. C.S. Lewis, um autor muito conhecido, diz: Deus restaura primeiro as coisas importantes, para que não seja diminuído o que vem em segundo lugar, mas aumentando. Quando Deus reina em nosso coração, a paz reina em nossos relacionamentos. Que a paz de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, reine nos nossos corações. Somos pecadores a caminho da Nova Jerusalém. Se você pretende se casar, olhe para a Escritura Sagrada, não olhe para o que as pessoas estão fazendo e as coisas estão, aparentemente, parecem, entre aspas, funcionando, mas olhe o que a verdade diz. Somos cristãos pautados pela Escritura Sagrada, temos uma cosmovisão cristã, e que possamos ensinar os mais jovens ou os mais velhos que pretendem se casar de novo a como identificar o que significa e quais as expectativas corretas em relação ao casamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver para a glória dele. Alguma pergunta, meus irmãos?